Halal Ali Shabab, eu tenho uma pergunta pra vocês. Se vocês estivessem caminhando no meio do deserto e encontrassem uma lâmpada mágica, e aí vocês aí esfregassem e um gênio aparecesse te concedendo 3 desejos, o que você pediria? Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre os gênios, que são uma criatura fantástica, mística e assustadora da cultura árabe e da religião islâmica. Vamos comigo! Os gênios assumiram uma forma na cultura ocidental, basicamente trazidos pela Disney, pela sua adaptação de Aladdin, que é um conto nas Mil e Uma Noites, que é um clássico da literatura árabe, Alif Layl wa Layla. Claro que a versão da Disney veio bem romantizada, a história verdadeira é até meio assustadora, mas a gente se pergunta, o que são os djinns? O que são essas criaturas fantásticas que podem conceder desejos aos seres humanos? Bom, os gênios são uma parte importantíssima da cultura árabe, inclusive da cultura árabe pré-islâmica, mas também são uma parte integrante e fundamental da religião islâmica, eles são mencionados no Alcorão. Na cosmologia islâmica, basicamente, a história é: Deus cria o mundo e ele cria 3 criaturas racionais para habitar o mundo. A primeira delas são os anjos, Malaika. Os anjos, a principal diferença dos anjos na religião islâmica e na religião cristã é que no islamismo os anjos não possuem livre-arbítrio. Os anjos foram criados apenas para adorar a Deus. Eles não têm o poder de se rebelar contra Deus porque simplesmente não faz parte da natureza deles. Por exemplo, um cachorro. O cachorro, a natureza dele é latir. Um cachorro não vai chegar em você e começar a falar, porque ele é um cachorro, a natureza dele é latir. Um anjo não vai nunca se rebelar, porque a natureza dele é adorar a Deus e obedecer a Deus. Então ele nunca vai se rebelar. Então a gente se pergunta, e Satanás? Ele não era um anjo caído, um anjo que se rebelou contra Deus? Não na religião islâmica. Na religião islâmica, Satanás faz parte desse segundo grupo de criaturas racionais que foi criada por Deus, que são os jinn. Comumente é traduzido para o português como gênios. Inclusive, a palavra árabe para louco, doido, é majnun, que significa literalmente estar possuído por um gênio. É descrito no Alcorão que Deus criou os gênios do fogo puríssimo, o fogo sem fumaça, que é quase que uma analogia ali para energia, né? Eles são seres mais energéticos. Os anjos foram criados da luz, e aí os gênios foram criados do fogo puríssimo. Os gênios, assim como os humanos, são seres com livre-arbítrio que vão ser julgados no dia do juízo final. Então existem gênios bons e gênios ruins, mas aos gênios foi dado muito poder, eles são criaturas extremamente poderosas, no sentido até meio mágico mesmo, eles podem conceder favores às pessoas, apesar de que isso é um pecado gravíssimo na religião islâmica, mas eles são seres muito ligados à magia, muito ligados à magia. Na crença islâmica é acreditado que a magia, na verdade, são sempre quase que pactos com gênios, porque eles que dominam a magia mesmo no mundo. Jinn é uma palavra em árabe que está no plural e basicamente designa tudo que está no mundo invisível de criaturas fantásticas. Então, por exemplo, se a gente pegar o folclore brasileiro e a gente pegar a mula sem cabeça, o boto rosa, são criaturas que seriam descritas como jinns. Elas são criaturas fantásticas desse mundo invisível. Com isso, eu não estou dizendo que são criaturas falsas, porque nós muçulmanos acreditamos nos jinns. Os jinns basicamente são espíritos invisíveis com poderes extraordinários. Eles são muito conectados ali com o deserto, os perigos do deserto. Eles gostam de habitar, né, lugares desérticos, muitos deles lugares sujos, fétidos, lugares abandonados, lugares muito antigos. E eles se estabelecem ali gerações e gerações, né? Os jinns, eles têm suas próprias civilizações, suas próprias culturas. Existem diferentes tipos de jinns. Tem um livro muito bom em inglês chamado Legends of the Fire Spirits, que o autor, ele categoriza 5 tipos diferentes de gênios, mas na verdade existem inclusive muitos mais. Ele categoriza o primeiro, Jann, que seria os gênios em geral, tipo assim, seria o termo bem geral para gênio. Em segundo lugar, ele fala dos jinn, que é quando ele está se referindo a tribos específicas de gênios, que podem ser boas ou ruins. Em terceiro lugar, ele fala de Shaitan, que eu vou falar sobre isso, é Satanás, que são sempre gênios ruins, são demônios. Ele fala também dos Ifrit, muito comuns na literatura árabe. Quem já leu As Mil e Uma Noites sabe que fala muito dos Ifrit. E por fim ele fala dos Marid.
Os Ifrit e os Marad são muito poderosos, são gênios muito, muito poderosos. Os Marad são mais poderosos do que os Ifrit, e eles são muito grandes, muito poderosos, a maioria gênios ruins, malignos. O livro cita esses 5 tipos de gênios, mas existem muito outros que a gente encontra no folclore árabe, ou até mesmo em alguma literatura islâmica, como, por exemplo, os Ghul. Os Ghul são basicamente gênios que moram em cemitérios. Muitos deles comem carne humana. Eles são assustadores. Muitos têm o poder de se transformar a sua aparência física em uma mulher sedutora. Sabe aqueles mitos que a gente tem de uma mulher que aparece bonita, como, por exemplo, o mito da Yara no Brasil, ou de uma mulher que aparece no deserto, e seduzir homens e depois matá-los e comê-los. Enfim, Deus cria os gênios. Mas eles começam a espalhar muita corrupção na Terra. Eles começam a destruir a Terra de uma forma que a Terra, ela mesma, como sendo uma criação de Deus, a Terra implora a Deus que seja limpa dos gênios. E Deus envia anjos que destrói a maior parte dos gênios, e outras partes eles se refugiam em lugares mais ermos da Terra, né, como os desertos, cavernas, lugares abandonados, lugares distantes onde não há presença humana. E é por isso que esses lugares são considerados até hoje meio assombrados. Os gênios, como eles são dotados de poder, eles podem fazer várias coisas. Eles podem, por exemplo, assumir formas de animais, em geral cobras, gatos, aqueles gatos bem assustadores, assim, bem estranhos. Eles podem possuir pessoas, literalmente entrar no corpo de uma pessoa. Eles podem influenciar pessoas, sussurrando para elas. Como eu disse, eles não são nem bons nem ruins, eles têm livre-arbítrio, eles são assim como os seres humanos. A gente não pode falar o ser humano é bom, o ser humano é ruim. Cada um é cada um. Os gênios, eles têm suas próprias comunidades, culturas, reinos, suas próprias religiões. Existem gênios que são cristãos, gênios que são muçulmanos, gênios que são judeus, mas, em geral, não existe gênio ateu. Existem gênios que estão servindo a Satanás e lutando contra Deus, mas eles sabem que Deus existe, porque eles estão inseridos no mundo invisível, então eles conseguem ver a presença divina em tudo, ao quanto que nós humanos tem um véu perante os nossos olhos, então nós não enxergamos esse mundo invisível. Mas eles estão aqui entre nós. Quando eu vou pra mesquita e eu tô rezando, eu tô consciente de que provavelmente existem gênios ali também que foram à mesquita, estão rezando, estão usando o ambiente da mesquita. Enfim, vamos falar sobre Satanás no Islã. No Islã, Satanás, Iblis, ele era um gênio muito poderoso e que estava muito próximo a Deus. Então ele vivia ali no paraíso, junto com os anjos, ele se tornou muito próximo, ele compreendeu muito sobre a hierarquia angelical, sobre como são as coisas no céu. Porém, depois do que eu falei, né, que os gênios espalharam tanta corrupção na Terra e Deus envia anjos que destruíram a maior parte deles, Deus decide criar uma terceira criatura, que foi criada do barro, que somos nós, os seres humanos. E Deus criou-nos com muito afinco, com muito cuidado. E, observando que Satanás estava se tornando corrupto, que ele estava se tornando muito arrogante por estar sempre na presença de anjos, ele ordena, após criar Adão, o primeiro homem, Deus ordena que Satanás se proste perante Adão. E Satanás, na sua arrogância, no que a gente pode até chamar de um racismo, ele se recusa. Ele fala que não vai se curvar perante Adão, porque ele é superior a Adão, porque ele foi criado do fogo puríssimo, enquanto Adão foi criado do barro, do nada. O que é o barro? E ele se recusa. E esse foi o primeiro ato de desobediência direta a Deus. Deus deu uma ordem ao que Satanás, pela sua arrogância, pelo seu racismo, né, de se achar superior a outra raça, ele negou. Ele falou, eu sou superior a ele, eu não vou me prostrar. Ao que Deus o amaldiçoa e o expulsa da presença dele. Satanás, então, pede como um último favor que ele viva até o dia do julgamento final. Porque os gênios, eles morrem, eles têm uma vida muito longa. Em geral, eles vivem, assim, milhares de anos, mas eles morrem. Mas Satanás, ele pede que ele viva até o dia do juízo final e que lhe seja dado o poder de testar os humanos. Deus concede isso como um último favor a Satanás, porque ele acreditou que os humanos, de forma geral, iriam ser gratos por Deus ter lhes lhe dado a vida e não seguiriam Satanás, eles seguiriam a Deus por livre e espontânea vontade, já que a nós também foi dado livre-arbítrio. Então começa quase que essa guerra cosmológica de influências em que os seres humanos estão sempre sendo tentados por Satanás, mas ainda assim incentivados a seguir e obedecer a Deus.
Os gênios, como eu falei, eles têm certo domínio da magia e eles também são muito associados com magia que prediz o futuro, né, que vê o futuro, porque é narrado que muitos anjos, eles não têm o poder de saber o futuro, só Deus sabe, e os anjos que são designados por Deus, né. Na literatura islâmica é dito que muitos gênios eles ficam ali na porta do paraíso, se enfiando, tentando ouvir a conversa dos anjos. E muitas vezes eles escutam uma coisa ou outra e trazem para os humanos. Porém, islamicamente, qualquer interação entre gênios e humanos é completamente proibida. Então, todos os gênios que interagem com humanos são necessariamente gênios ruins. E além disso, para reduzir o status dos gênios, para mostrar para Satanás que não, ele não é superior aos humanos, os gênios não foram agraciados com profetas. Todos os profetas enviados, e na tradição islâmica nós acreditamos que 24.000 profetas foram enviados ao mundo, muitos, a grande maioria que a gente não conhece, porque Deus é justo, né? Ele não deixou nenhum povo sem profeta, mas todos esses profetas eram humanos. Eles têm que seguir os profetas humanos. Na religião islâmica existem inclusive relatos de gênios que seguem o profeta Muhammad, que são influenciados por ele. Existe uma mesquita, inclusive, que foi construída porque naquele local o profeta Muhammad converteu uma multidão de gênios ao Islã. Basicamente, todo tipo de história fantástica, aquelas histórias com espíritos ou histórias sobrenaturais, a religião islâmica vê isso como histórias de gênios, histórias de djinns. Existem, inclusive, relatos, meio que mitos assim, não é tanto um consenso, de gênios que podem ter relações com humanos, dando origem a criaturas híbridas, metade humanos, metade gênios. Quem assistiu a série no Disney Plus da Miss Marvel, a Kamala Khan, você vai ver que ela é uma criatura híbrida, né? Ela é metade gênio também, por isso ela tem superpoderes. Muitas interpretações, assim, até dizem que o anticristo na literatura islâmica, que é o Dajjal, que ele é uma criatura híbrida, que ele é metade gênio, metade humano. Existem várias histórias assim nesse sentido. Mas, gente, a intenção hoje foi trazer um vídeo bem curtinho apresentando vocês essas criaturas mágicas que são os gênios. Enfim, deixem no comentário se vocês têm alguma dúvida, sugestão, próximos vídeos, e não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um comentário e deixar seu like, ok? É muito importante pra mim. Um beijo!